Desde o início da humanidade, as pessoas tentam entender o movimento dos objetos celestes e várias teorias foram elaboradas, e estruturas foram construídas e ferramentas foram criadas com a finalidade de entender o movimento desses astros, E a astronomia foi desenvolvida devido a essa dúvida, a essa curiosidade de o ser humano entender o espaço onde ele se encontra e é considerada a mais antiga das ciências. Então, hoje, quando a gente observa os jovens, a gente vê que os jogos se tornaram ferramentas lúdicas, entre as crianças, os adultos, principalmente entre os adolescentes, E normalmente são usados para o lazer, mas podem ser usados como ferramentas de grande potencial para o processo de educação, no ensino e aprendizado. Então, vale ressaltar que os jogos digitais ganharam espaço e destaque no âmbito, no espaço dos dispositivos móveis, como os celulares, Tem o Free Fire, esses jogos estão fazendo, com que os adolescentes, crianças se envolvam e cada vez está sendo mais utilizado os jogos, todo mundo está utilizando, o que faz febre dos adolescentes. Então houve uma entre as tendências no mercado, mais anteriormente teve um jogo que usava a tecnologia de realidade aumentada e esse jogo fez muito sucesso, que foi o Pokémon GO de 2017. Essa tecnologia de realidade aumentada permite a construção de jogos hoje e aplicativos que podem explorar os benefícios educacionais por meio de características lúdicas, permitindo que o ensino e aprendizado dos nossos estudantes seja mais desenvolvido e melhore com muito mais facilidade. E a gente criou intitulou o nosso projeto de utilização da tecnologia de realidade aumentada para o ensino de astronomia. E nesse projeto, o principal objetivo tem como desenvolver uma ferramenta de aprendizagem, que complementaria o processo de ensino de aprendizagem, voltado para o ensino da astronomia. Essa ferramenta seria desenvolvida justamente para isso, seria desenvolvida numa forma de jogo digital, projetando diversos objetos 3D dos nossos corpos celestes, que tem a Terra, Marte, todos esses planetas, o Sol, a Lua, seriam projetados e executados em dispositivos móveis, como celulares, que é a tecnologia que está mais comum entre todas as pessoas. Hoje em dia, quase todo mundo tem um celular em casa, então seria a melhor forma de atingir o maior público. Então, portanto, o objetivo principal deste projeto seria desenvolver uma ferramenta que complementaria o processo de aprendizagem voltado para o ensino de astronomia. Depois desses objetivos, temos a metodologia. A metodologia foi dividida em 4 fases, sendo que a primeira fase foi uma fase de levantamento, a fase de projeto, e temos a fase de desenvolvimento e fase de testes. Não pode faltar os testes, Temos que fazer os testes da ferramenta para ter certeza que está tudo certo. Primeira fase, no caso, fase de levantamento, essa fase foi mais para a gente procurar ferramentas que seriam eficientes para nos ajudar, seriam mais, atenderia e que fosse gratuita e que tivesse todas as ferramentas que pudessem nos auxiliar para a criação dos objetos 3D, a projeção desses objetos. No caso, foram selecionadas 2 ferramentas e que foi um sucesso, que essas ferramentas teve uma certa complexidade, mas atendeu a todos os requisitos que a gente queria, conseguiu atender o que a gente queria para estar desenvolvendo o nosso jogo. E tivemos a fase de projeto, que tivemos aquela fase que levantava os requisitos necessários para a ferramenta, o que precisava ter na ferramenta que atenderia ao nosso objetivo, que seria para a aprendizagem, que ela passasse informações que ajudasse o estudante no momento de ensino. E nossa terceira fase era a fase de desenvolvimento, Temos a fase de desenvolvimento que trata-se da criação. Aí sim, começamos a desenvolver os nossos objetos 3D, através de uma das ferramentas
que eu vou já apresentar para vocês, né? Essa ferramenta desenvolveu, montou, modelou a esfera de um planeta, pode ser, por exemplo, a Terra. A gente usou essa ferramenta, modelou a esfera, colocamos a textura da superfície terrestre, né, do nosso planeta, e foi um sucesso, né? Apesar de ter algumas complicações, teve uma certa dificuldade por causa da complexidade da ferramenta, conseguimos estar desenvolvendo aí e passamos para a última fase, a fase de testes. Essa fase de testes, ela não foi exatamente concluída, porque a gente queria levar esse projeto para frente dentro das escolas de Pinheiro e testar essa ferramenta e ver como os alunos e professores poderiam se comportar diante e como poderiam utilizar essa ferramenta, né? A gente estaria orientando os professores do uso e os estudantes teriam mais interesse de conhecer como funciona. Então a ferramenta seria justamente para isso, para deixar os estudantes mais interessados pelo conteúdo e conseguisse um aprendizado muito melhor com relação ao que estudamos, né, sobre os astros, o sistema solar. Depois da metodologia, né, chegamos aos resultados. Temos os resultados, né? Tivemos resultados bem-sucedidos. E, no caso, os resultados bem-sucedidos, né? Tivemos a seleção das ferramentas, foi um dos resultados bem-sucedidos. Conseguimos selecionar umas ferramentas que foram satisfatórias, que foram gratuitas e satisfatórias para o nosso desenvolvimento do nosso aplicativo e a modelagem dos objetos celestes, né? Apesar de algumas dificuldades na seleção de ferramentas, anteriormente falado, teve dificuldades na seleção de ferramentas que foram o Blender, né? Como vocês podem ver na imagem, o Blender tem a criação, a modelagem do planeta, e tivemos também o Unity. O Unity foi a ferramenta que utilizamos para fazer a implementação dos objetos celestes, né? Extraímos os objetos que criamos no Blender e jogamos para o Unity para começar a edição do nosso jogo. E é assim que foi. Teve uma dificuldade, né, no momento em que a gente teve que fazer a exportação dos nossos arquivos, né, dos objetos 3D para o Unity. Teve diversos problemas, diversos bugs aí para nós ter que resolver, não foi um processo fácil, mas no final de contas conseguimos aí ter um jogo bem satisfatório. E teve a criação dos marcadores, né? Não pode falar, aí na tua tela vocês podem ver como que foi feito esses marcadores. Temos aí a Terra e a Lua, né? Sendo que a Terra como centro e a Lua girando em torno dela, seria um dos exemplos de marcador, né? Que foi desenvolvido por um dos nossos voluntários, né? Tivemos alguns voluntários, um dos nossos voluntários que ajudou a gente participou do projeto e ajudou a desenvolver. Ele fez um dos marcadores, né? E a modelagem dos planetas, os que teve, por exemplo, alguns planetas tiveram uma certa dificuldade na modelagem porque tinha uma certa complexidade. Por exemplo, fazer uma atmosfera do planeta nesse programa é algo extremamente complexo, não teve uma certa complexidade, não era algo simples. Eu acho que o anel de Saturno, aquele anel ao redor do planeta, não foi nada fácil, como vocês podem ver na imagem, os anéis de Saturno, né? Aquilo não foi nada fácil. E tivemos também os bugs da textura, né? No momento de exportação, a textura não queria ir junto com o planeta e tivemos que dar um jeito de colocar a textura lá, né? No Unity. E a gente conseguir projetar na telinha do nosso celular, como que nem um Pokémon Go fez, projetar o planeta em cima do marcador. Então podemos concluir que a nossa ferramenta desenvolvida atingiu os objetivos do projeto, mostrando por meio da tecnologia de realidade aumentada os principais objetos, né, celestes. Mas não podemos fazer uma das etapas, os testes dentro de uma sala de aula de uma das escolas aqui da região da cidade de Pinheiro. Infelizmente não foi possível por causa devido à pandemia ter dificultado e tivemos que manter o distanciamento. É o mais seguro, né, diante dessa pandemia, então não podemos fazer esse tipo de teste. Os testes foram feitos por nós, né, de forma privada. A gente testou, fizemos a impressão de marcadores e usamos o aplicativo, verificando a maneira e a facilidade de usar.